Essa história de ficção passa perigosamente perto de um dos momentos reais e mais letais da humanidade. O que você vai ouvir agora não é apenas uma narrativa, é um reflexo do que acontece quando o poder totalitário encontra tecnologias extremas. A vida sob um regime ditatorial opressor era, no mínimo, cruel. Para quem não era signatário do partido, brutal. E mesmo para os que eram, os expurgos periódicos lembravam que ninguém estava seguro. Eu nem era nascido quando minha família camponesa foi arrancada do campo e forçada ao trabalho quase escrava em fábricas de manufatura, sobretudo de componentes militares. Essa foi a nossa história por décadas. Fome, submissão, sobrevivência. Os anos passaram, e então veio o que só descobri mais tarde: a era atômica, a Guerra Fria, a corrida espacial. Os líderes daquele regime perceberam que massacrar o próprio povo estava destruindo algo precioso: capital humano. Engenheiros, técnicos, pesquisadores estavam desaparecendo. A resposta foi simples e cruel: investimento massivo em educação, não para libertar, mas para alimentar uma máquina de guerra insana. Sob esse guarda-chuva nasceu também o programa nuclear energético. Tudo controlado pelo Estado. Tudo gerenciado pelo partido. E os cargos mais sensíveis não eram ocupados pelos mais capazes, mas pelos mais leais, os comissários políticos, braços pesados da tirania. Minha história começa ali. Nasci literalmente no chão de uma fábrica de bombas. Minha mãe trabalhou até o último dia de gravidez, e morreu pouco depois. Cresci na pobreza e na brutalidade, mas tive uma oportunidade: 12 horas por dia em institutos educacionais. Desde o primeiro dia, o caminho era claro: ou eu estudava e me tornava o melhor, ou morreria num chão de fábrica, ou em um campo de trabalhos forçados. O primeiro caminho me garantia algo raro: uma refeição por dia, e um ticket de alimentação para minha família. Foram anos terríveis. Mas me formei engenheiro eletromecânico, com bacharelado em física. Sim, eu era membro do partido, não por escolha, mas por controle. Minha família era o refém. Meu objetivo era simples: dar a eles uma vida melhor, e não morrer como minha mãe. Nas usinas nucleares, a hierarquia era clara: não vencia a competência, vencia a decisão do partido. Eu era apenas um técnico na sala de controle. Um cargo nobre, sem voz alguma. Depois de anos, fui designado para a mesma função em uma nova usina, em um país ocupado pelo regime. Lá, eu não tinha amigos, nem família. Passava os dias auxiliando o engenheiro-chefe, um homem de formação questionável. Na prática, eu servia chá. Foi então que tive acesso aos projetos do novo reator. Durante meses, analisando documentos e diagramas, algo me chamou a atenção: um cenário específico de falha, potencialmente catastrófico. Se houvesse uma queda de energia externa, as turbinas em desaceleração não gerariam eletricidade suficiente para manter as bombas de resfriamento funcionando até que os geradores a diesel entrassem em operação. O reator poderia ficar sem refrigeração. O teste que planejavam fazer era perigoso. Levei isso imediatamente ao engenheiro-chefe. Ele estava dormindo. No dia seguinte, mal comecei a explicar, e fui mandado calar a boca. Disse que um simples técnico, filho de operários, não poderia enxergar algo que os grandes cientistas do regime não viram. Disse também que outros reatores daquele tipo já funcionavam. Naquela noite, 3 homens visitaram meu alojamento. Não precisaram dizer nada. No dia seguinte, fui afastado de minhas funções e enviado de volta à capital. Ao chegar, descobri que meu pai havia morrido e meus irmãos haviam fugido do país. Naquela mesma noite, fiz o mesmo. Atravessei a fronteira com uma mala, algumas roupas e meus diplomas. Fui acolhido por um país livre, por um órgão que lidava com desertores. Mas aquela falha, aquela possibilidade no reator, era como uma farpa cravada na minha consciência. Procurei uma grande universidade. Pedi para falar com o diretor. Expliquei tudo. Ele me ouviu em silêncio. Depois reuniu físicos e especialistas em energia nuclear e pediu que eu relatasse tudo novamente. Ao final, o olhar deles mudou. Disseram-me algo que nunca esquecerei: talvez você tenha chegado tarde demais.
Na noite anterior, centros de monitoramento haviam detectado um aumento súbito e crescente de radiação. O regime tentou negar. Depois tentou abafar. Mas já era tarde. Um reator havia falhado. Houve uma explosão catastrófica. E um hemisfério inteiro estava em risco. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, explodiu durante um teste de segurança mal conduzido. O que se seguiu foi o pior acidente nuclear da história humana. Não por falta de conhecimento científico, mas por excesso de arrogância, silêncio e poder concentrado. O que você acabou de ouvir representa um dos momentos mais letais da história da humanidade. Homens e mulheres da antiga União Soviética sacrificaram suas vidas. Primeiro, vítimas da negação do Politburo, o comitê político do regime. Depois, enfrentando o impossível, para impedir uma segunda explosão, muito mais catastrófica, que poderia ter colocado em risco um continente inteiro e milhões de vidas.